Central 3. Alô, pessoal de BH, dia 26 de maio agora, às 7 horas da noite, 19 horas, eu, a Gabriela Biló e o Pedro Inoue vamos estar lá na livraria Genipapo, na Savassi, na Fernandes Tourinho, número 241, pro lançamento do livro O Juízo Final. Vai ter um bate-papo lá e depois a gente fica lá pra assinar os livros. Quem puder aparecer, a gente agradece demais. Vai ser massa ver vocês de novo. Tá, tudo bem, coisa e tal? Mas esse é um daqueles episódios com e sem tradução. É só o segundo tópico, e a maioria dos áudios é em espanhol, sei lá. Achei importante falar isso. Mas seguindo, esse aqui é o episódio sem tradução. Se você quer o outro, vai lá no nosso feed. Agora, bora pra abertura. Otone não para. Um tapa na cara da direita brasileira. Quer aparecer, rapaz? Dá um tapa na minha cara. É isso que o senhor Flávio Bolsonaro fez com todos nós. Não. Eu não sou povo desse rapaz. Um tapa. Um tapinha eu vou te dar. Um tapa. Um tapa na nossa cara. Na cara? Na cara! Na minha cara! Agora eu sou do Rio. Eu já sabia que isso ia estourar. Como assim? Em algum momento. Ah, bom. Porque Flávio é batedor de carteira. Alô, meu povo! Atenção, né, pickpocket! É Flávio Bolsonaro! Porque Flávio faz isso mesmo. As rachadinhas lá. Isso é um assunto do Flávio. Sabe o que eles queriam fazer? Pediu pena por e Usar o filme do pai Deve ser uma merda pra lavar dinheiro. Não me surpreende. Usar o filme do pai pra lavanderia. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma. Ensinou essas práticas aos filhos. Infelizmente. É o que está acontecendo com a direita, não a direita, com o bolsonarismo. Olha só. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 33 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! 134 milhões, tá ok? Tamo de volta, senhoras e senhores, e nas próximas 2 semanas esse podcast vai desfrutar de um pequeno recesso antes das eleições. Vocês fiquem calminhos por aí! Não é hora pra desespero. Esse episódio originalmente ia ser dedicado ao noticiário gringo. E tem coisa no segundo tópico, mas... deu errado. E aí perde a sua primazia. Então... deu errado. Não, mas não deu errado não, deu tudo incrivelmente certo. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Que delícia, cara, que delícia, tá delicioso. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Quem mandou? Culpa é tua. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. Vai todo mundo se fuder. Como é que isso tudo vai acabar. Mais um. Bolsonaro! Preso. Deus te ouça, meu. Mas tá na mão de Deus aí. Deus é um cara gozador. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também. Difícil. Essa confusão toda. Vocês sabem do que estou falando. O timing aqui é crucial. No dia seguinte, o Vorcaro seria preso. Ele foi preso! E essa confusão toda. Uma grande confusão. incluía lavar dinheiro pro PCC. PCC. Deixa comigo, eu lavo dinheiro pra você. Entende? Não. Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. Tem que se fuder, acabou. Vocês vão se fuder. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas... eu gosto de dinheiro. Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. Nesse momento aí, nessa época, o Vorcaro tava tentando vender o Master de forma incrivelmente suspeita e movimentando todas as peças possíveis pra fugir da prisão. Digamos que ele tinha mais preocupações que a porra do filme do Jair. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. Tensinho. E eu fico
preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Deve ser uma merda. Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Baixa a bola pra caralho. Honestamente, renomados. É o caralho. Ia ser muito ruim. Meu pau. No seu rim. Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme. Menos. Pode ter o efeito elevado a -1 aí. Olha que matematicamente sofisticado. Luísa Tenente no G1 no dia 14. Elevar um número a -1 não leva apenas a uma redução ou a uma perda. É uma operação que gera o inverso do valor original. Interessante. O resultado é sempre uma fração na qual o número 1 fica em cima, no numerador, e o valor original embaixo, no denominador. Portanto, inversa. Na verdade, é um sentido um pouco metafórico. Pra mim, pessoalmente, isso não faz sentido. Porque, por exemplo, 10 elevado a -1 dá 1/10. 1/10 é o inverso de 10? Eu acho que não. Então, se menos 10, aí faria sentido. Pro exemplo específico agora. Na metáfora do Flávio, o que ele teria agora seria um número positivo. E ele deve estar achando que exponencial negativa dá número negativo. Mas não é o caso. Aqui tem informação. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida. Ah, morre, diabo! Porque já tem muita conta pra pagar esse mês, no mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Eu acho o máximo. E algo que meio que tá nas mensagens é que o Vorcaro parece ser o único financiador do filme. Suspeito. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Ah, Flávio, tá desculpadíssimo pelo áudio, porra. A gente mesmo aqui adorou. Um abração, fica com Deus, cara. Abraço! Sérgio Feliz! E parabéns para um caralho pro Paulo Motorim e todo o pessoal do Intercept pela grande matéria do ano até aqui, hein? Eduardo Goulart, Laís Martins, Andrew Fishman, Cecília Oliveira, Leandro Becker e Maurício Moraes. E os ouvintes mais atentos desse podcast... Porém, drogado. Lembram que o Motorim gravou uma chamada com um agente da ABIN e foi um poço infinito de pérolas. Ou você revela sua fonte, ou você sofre as consequências da ilegalidade. Mas a gente tá se perdendo. O Intercept publicou esse áudio, mas não foi só isso não, hein? Segundo a reportagem, os documentos indicam que nem todo o valor negociado foi repassado. Do total, 61 milhões de reais foram enviados por Vorcaro entre fevereiro e maio do ano passado para financiar o filme. Mas a bagaça tá no bolso. Com 61 milhões de reais já seria um número deveras suspeito. Mas o total seriam de espantosos 24 milhões de dólares, que na época dava 134 milhões de reais. Os orçamentos mais suspeitos da história. Hoje no Discovery Channel. Bora pra matéria não assinada no Globo no dia 14. O valor de 24 milhões de reais chama a atenção por ser muito superior ao praticado no mercado nacional, superando mesmo os premiados, o Agente Secreto e Ainda Estou Aqui. O orçamento de Dark Horse também seria o suficiente para produzir algum dos grandes filmes internacionais das duas últimas décadas. Para se ter uma ideia, com 24 milhões seria possível produzir 15 dos últimos 20 longas vencedores do Oscar de melhor filme. Nessa conta estão produções independentes como Anora e Parasita e Moonlight, mas também obras hollywoodianas mais ousadas como A Forma da Água e Birdman. E vamos combinar que dificilmente o Dark Horse seria um filme de público geral. Se eu, Cristiano, tivesse que chutar, eu diria que seria um filme visto pelo bolsonarismo no Brasil, pouco fora do Brasil. Meu chute. Se esse é o caso, quem é que investe nessa merda? Mas o valor do filme ainda traz uma ironia maravilhosa. Porra, caralho, porra. As pessoas passaram bastante tempo falando sobre os contratos de advocacia, inclusive da banca da mulher do ministro Alexandre de Moraes, o valor negociado pelo Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, segundo o site da Intercept Brasil, supera os 120 milhões aí de contrato para a prestação de um serviço. Isso seria aí só para um filme sobre a história de Jair Messias Bolsonaro. Quem tá à frente dessa grande superprodução é o... Paulinho Gogó. Antes fosse. Na verdade é o... Alexandre Não, Frota. caralho. Antes fosse de novo. Quem tá à frente dessa superprodução é o Mário Frias. Caralho! Querem saber quanto que a gente vai parar? Nunca. E esse é um valor meio que alto demais pra um filme tosco como esse, né? O valor é tão alto que dava pro Vorcaro ser o único financiador do filme. O cronograma de pagamentos era acompanhado diretamente pelo banqueiro, mas com o passar dos meses, o avanço das investigações contra o Banco Master e a dificuldade de Vorcaro em promover os repasses, o senador Flávio Bolsonaro começou a cobrar o banqueiro. Pague o aluguel! Pague o aluguel! Pague o aluguel! Pague o aluguel já!
Pague já o aluguel! Pague o aluguel! Pague o aluguel! Pague o aluguel! Pague o aluguel! Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. O senador virou o seu Barriga e o banqueiro virou o seu Madruga. Tá insinuando que eu sou um idiota? No dia 8 de setembro do ano passado, quando o Master já estava sendo investigado, Flávio enviou um áudio para Vorcaro dizendo que havia risco de paralisação da produção do filme sem o dinheiro do Master. Na resposta, segundo a reportagem, Vorcaro pediu desculpas e prometeu resolver a situação até o dia seguinte. Em 22 de outubro, Flávio cobrou novamente. Mas aí a cobrança veio numa mensagem de texto. Pois é, tem também mensagens de texto. Eu vou ler o diálogo com qualquer voz que eu ache adequado. Flávio. Bom dia, meu irmão. Irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Já estamos no 3º dia de gravação. Estamos no limite. Dinheiro! Mais uma vez, com toda a liberdade que temos. Com todo o respeito. Se não der, me fala que procura urgente outro caminho. Vorcaro. Deixa comigo, irmão. Vou ver agora. Não vai. Flávio. Topa jantar com o Jim Casaviel e o Cyrus em São Paulo no dia 2 de novembro? Vorcaro. Topo, claro. Será onde? Quer fazer na minha casa? Flávio. Pode ser na sua casa sim, acho até melhor. Vorcaro. Boa! Aí em outubro rolaram outras mensagens. Vorcaro. Tomar café amanhã? Flávio. Eu viajo amanhã de manhã e só volto na segunda à noite. Quer falar hoje à noite? Em outra conversa do dia 16 de novembro, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez, Flávio Bolsonaro escreveu ao banqueiro com nova cobrança. Gênio! Pague o aluguel! Pague o aluguel! Pague o aluguel! Pague o aluguel! O Flávio enviou 2 imagens de visualização única. Suspeito. Transparência acima de tudo. E se declarou. Ô Frota, lê esse trecho aí. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços. Aí o Vorcaro responde com outra imagem de visualização única. Nós queremos transparência. E o Flávio responde com um amém. E antes, o Flávio falava isso aqui, ó. Então essa conta do Banco Master tá longe de chegar perto da direita. Então da nossa parte, preocupação zero com relação a isso. É aqueles que são culpados que respondam pelos seus crimes. Esse é um assunto do Flávio. A delação de Daniel Vorcaro pode atingir a direita ou não? Não pode atingir a direita porque você não pode continuar com essa narrativa falsa que o Lula tem criado de querer nos vincular a isso. Aí foi a notícia sair. Dólar subiu, juros subiu e a bolsa caiu a partir dessas informações aí relacionadas ao Flávio Bolsonaro. Vamos ver como é que a Faria Lima vai se posicionar agora diante desses fatos. A Faria Lima também que se esbaldou, né? Vamos dizer assim. Teve gente que vendeu o CDB do Banco Master ali, né? Não tá no gibi, né? Mas é engraçado que o sinal da bolsa é muito claro, né? Então até as 13, 14 horas de hoje, a bolsa estava estável. E aí foi a partir das 14 horas que ela começou a cair. Sinais, fortes sinais. Sinais! Fortes sinais! Pois é, alô Faria Lima! Alô, mercado! Eu quero que o mercado se exploda. Que satisfação! Que satisfação! Todo mundo se fudeu! E pra nossa sorte, o Flávio não foi a pessoa mais iluminada nesse momento. Parece que é hereditário. Bom, sabendo disso, o Intercept foi pessoalmente perguntar pro Flávio sobre o assunto. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, isso. Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. É que a gente tá fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro pro Vorcaro. Bom trabalho, militante. Mano, corra, rapaz. Bom, o Carlos diria que... Você está mordendo a isca com mais facilidade do que lambari em anzol de mosquito. Porra, Flávio, era melhor ter mandado um... Eu tô numa baixa da pressão aqui. E pior, segundo o repórter do Intercept, eles já tinham entrado em contato com a assessoria dele. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. Se é o caso, era pro Flávio já saber. Era pra ele estar preparado. Mas era melhor desmaiar e se cagar do que se desesperar dessa maneira e ter que desmentir pateticamente horas depois do que ele acabou de falar. Fala, pessoal. Eu não sou povo desse rapaz! Mais do que nunca, é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Falando sério? Bom, entre os bandidos tem o Ciro Nogueira. E quem que seria vice? Hoje, assim, o que eu ouço falar é que o Ciro Nogueira, eu acho que tem todas as credenciais pra ser, é o Ciro. E o Valdemar disse quem enterrou a CPI. Tive uma proposta essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem botar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem? Alcolumbre?
O Alcolumbre é um deles. Flávio, inclusive, estava andando com uma camisa que dizia: o Pix é do Bolsonaro, o caso Master é do PT. Parabéns pelo Pix, hein, presidente. Carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. Não tomei conhecimento. Flávio tenta fingir que é coisa só do PT. E a gente aqui sabe que... Ei, fodendo! Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Eles tentam colocar a coisa sob a ótica pai e filho. Como criticar um filho que quer somente homenagear seu pai? Que lindo, cara! Porra. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet. Toda hora essa discussão, cara. Insuportável! Como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. A cara nem treme. Caralho! Essa parte irritou a gente profundamente. Vamos por partes. Lei Rouanet envolve prestação de conta, envolve fiscalização pelos órgãos de controle, é um mecanismo consagrado, instituído desde os anos 1990, e é diferente de você ligar: e aí, meu irmão? E aí, tamo junto sempre, e negociar: tamo passando por um momento difícil, desculpa ficar te cobrando. Querer criminalizar a Lei Rouanet e normalizar esse tipo de expediente, de se pedir não qualquer trocado, 134 milhões para um banqueiro. Pois é, se o Vorcaro não fosse preso, provavelmente a gente não ia saber quem tinha financiado o filme do Jair. Pô, inicialmente o próprio Flávio negou. Mentira, não é isso. Sabe como é que é, né? Nós queremos transparência. E mesmo sem a Lei Rouanet, tem dinheiro público sim, pra caralho. Só o Ibanez meteu no mínimo 12 bilhões Com pé de bananada. no Master. Sem falar nos bilhões afanados dos aposentados. Diz aí, Otávio Guedes. O Banco Master, ele ganhou oxigênio com aplicação de dinheiro público de institutos de previdência. Só que no Rio de Janeiro, 1 bilhão. Com pé de bananada. O Cláudio Castro é aliado de quem mesmo? Um grande amigo meu, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Aí, ó. Tem muita coisa que vocês ainda vão descobrir que Claudinho Lalau e Flávio Bolsonaro faziam e fazem no estado do Rio de Janeiro. Pois é, o Cláudio Castro é aliado do Flávio Bolsonaro, assim como o Ibanez também, assim como o Ciro Nogueira também. Da SEDAI, empresa de companhia de esgoto, mais 200 milhões. No Amapá, mais 400 milhões. Aliados do Davi Alcolumbre, do presidente aí do Senado, teriam feito até mesmo ali aporte, né, de mais de 400 milhões de reais ali num fundos do Banco Master. Há ali até o nome, né, colocado ali da Ambev, que tem o irmão do senador como conselheiro fiscal, Alberto Alcolumbre. Tem muito dinheiro público nisso. Tem muito. Pois é, não é pouco não. Mas segundo o Flávio, é tudo dinheiro privado. Não é esse pessoal que fica mamando nas tetas do Estado, não. Diz aí, Mário Frias. Mas a mamata acabou nesse governo. Porra nenhuma. Segundo o Flávio, é tudo dinheiro limpo, de um banqueiro altruísta. E ele, Flávio, é apenas um incompreendido, um filho que quer ajudar o pai. Meu bandido! Aí ainda tem notícias dando conta de emendas destinadas pro filme. Isso envolve uma assessora parlamentar do Mário Frias. Mário Frias, que dizem por aí que foi roteirista do filme, que é uma espécie de produtor também. Sabe como é que é? Não tem muito o que fazer em Brasília. Diz aí, Flávio. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro. Graças a Deus. Não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo, Cristiano, nem fudendo. O Flávio quer ser presidente, mas fala como se fosse a pessoa mais ingênua de Brasília. Ele é babaca pra caralho. Pô, na década passada já rolou mandado de prisão. E o Vorcaro só não foi preso porque se escondeu por meses, até que um juiz derrubasse o mandado. E ainda assim o Campos Neto deu pra ele um banco. Autorizou que ele tivesse um banco. Coisa que o antecessor do Campos Neto tinha negado ao Vorcaro por mais de uma vez. O Banco Master, ele tentou se credenciar como instituição financeira junto ao Banco Central em 2017? Ele tentou? Essa pergunta, eu tenho aqui a linha do tempo exata, em 2018, no comecinho de 2018, fevereiro de 2018, é a primeira negativa. Tá, ela foi a negativa. Isso. Por quê? Porque a origem dos recursos que tinham sido apresentados, porque você precisa ter um capital, o acionista tem que ter um capital para ser autorizado. A origem dos recursos não estava clara e o diretor, então, na época, rejeitou. Tá, aí isso foi em 2018. Fevereiro de 2019, perdão. Fevereiro de 2019. Foi negado. Foi negado. Com a presidência do Ilan Goldfein. Tá. Quando que foi autorizado? Outubro de 2019. Com a presidência do presidente Roberto Campos. Neto. Havia sido suprido? O entendimento da área técnica
técnica é que ele apresentou uma outra origem de recursos e que a partir daí estava atendido o que antes tinha sido rejeitado. Ou seja, há um entendimento de que a origem dos recursos a partir daí estava ok. Ativos do Banco Master cresceram 2.123% após Daniel Vorcaro assumir o controle. Ele incorporou o quê? Um banco? Não. 2 bancos? 3 bancos? Não, pelo menos 5 bancos. Ativos do banco passaram de 3,7 bilhões de reais para 82 bilhões de reais entre outubro de 2019 e 2024. Em 2024, todo mundo em Brasília já sabia que o sucesso do Vorcaro era muito suspeito. O banco dele oferecia rendimentos incrivelmente maiores do que o mercado. E a conta não fechava. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. E a crise do Master fudeu com o filme do Bolsonaro. Que alegria! Eu quero dizer pra vocês uma coisa muito importante. Eu tô com a xereca. Calma. O filme ficou pronto. Que pena. O filme tá muito emocionante. Eu duvido! Pois é, muito emocionante. Cada cena, cada ator, cada palavra, ou pelo menos ao que parece uma enorme parte delas, foi paga pelo Vorcaro. E ao que parece não tá pronto não. Não tem um trailer, por exemplo. O que eles estão divulgando como trailer é um making-off meio constrangedor. Um negócio de quinta categoria. Eles devem ter dado calote na equipe, aí os editores não estão liberando o filme. Tá certíssimo. Diz aí, Paulo. O filme não conseguiu arrecadar a quantidade de dinheiro suficiente. Pois é, certamente na ideia deles, o ideal seria que o filme já estivesse rolando, já estivesse na rua, nos cinemas, mas... Deu errado. Obrigado, meu Deus! O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa. Provavelmente o filme vai ser uma merda, então talvez ele mereça mesmo. E vai estar em todos os cinemas do Brasil. Isso é mentira, e vocês sabem disso. Ainda este ano. Será mesmo? Eu duvido! Estão todos convidados. Não. Pra assistirem essa obra-prima. Por sua barra. Um grande abraço. Tá ok? Mandar um forte abraço. Fiquem com Deus. E é preciso parar. Agora pare. E admirar toda a inteligência do Flávio. A questão não era só o que dizia Flávio Bolsonaro publicamente. Ele omitiu de seus aliados e assessores mais próximos na pré-campanha presidencial o fato de que ele tinha alguma conexão com Daniel Vorcaro, tinha diálogos, tinha contato, e isso foi exaustivamente questionado por seus interlocutores. Se o Flávio tivesse sido honesto, a campanha poderia controlar melhor a narrativa. Iam meter o Flávio falando do pai em meio a lágrimas. Ele ia confessar que, para homenagear o pai, pediu dinheiro ao banqueiro Vorcaro, que sabe que isso não será compreendido, mas que não sabia das irregularidades, que o banqueiro Vorcaro é um altruísta e que não havia pedido nada em troca dos 130 milhões. Vorcaro apenas um voluptuoso amante da sétima arte. Porra, caralho, porra. O estrago ia ser menor, seria um pouco mais fácil controlar a narrativa. Mas aí, pra nossa sorte, os Bolsonaro são os Bolsonaro. E o que Flávio Bolsonaro vinha dizendo para os seus assessores, para os seus aliados na pré-campanha, era de que ele não tinha nenhuma conexão e nenhum diálogo a esconder, a ser evitado com Daniel Vorcaro. Até pro Valdemar. Valdemar da Costa Neto disse apenas: nunca ouvi falar disso. Será? Hoje, à tarde, o clima entre esses aliados era de um questionamento que me pareceu fazer muito sentido. Me diziam o seguinte: será que sou golpista? O que acontece quando o médico te pergunta, você está num tratamento, o médico te pergunta se você tem cumprido ali as orientações e você mente? Vai dar merda. O que acontece quando um advogado de defesa pergunta para o seu cliente, enrolado na justiça, e o seu cliente mente? Isso traz óbvios prejuízos. E o William Vac ficou bastante chateado. Porque é extraordinário quem quer ser candidato à presidência da República esconder da própria campanha um tipo de assunto como esse. Exatamente. E olha que o filho que não é lá muito maduro é o Eduardo. Ele, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né? Ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado pra política. Vai tomar no cu! É que hoje ele foi praticamente interrogado pelo pessoal da campanha. Que delícia! Calma, deixa eu saborear. Escuta aqui. Seu merda! Tem mais? Muito mais. Porque se você tem uma conduta desse tipo, querendo ser candidato à presidência da República, achando que no escândalo tóxico como esse, você pode passar incólume, realmente é uma falta de visão do processo político que a gente se assusta com quem
quer ser candidato. E se prepare pra gargalhar. Quando o Vorcaro foi lá e colocou ali o seu raio em cima do Ciro Nogueira, vorcarizador em cima do Ciro Nogueira, o PL já ficou assim, nós vamos querer uma aliança com o PP? Trazer o PP pra chapa vai prejudicar o Flávio, né? Porque vai melar o Flávio com o assunto do Vorcaro. Bobinhos, né? Agora se revelou que, na verdade, o Flávio mesmo se melecou todo nesse assunto do Vorcaro. E foi um barata-voa lindo de se ver lá pros lados da extrema-direita. Eu já tinha visto o fogo amigo na direita, inclusive bem recentemente, mas fogo irmão ainda não. A notícia de ontem chegou como um tsunami pra direita, pra família Bolsonaro. Menos pra Michele, claro. Flávio disse que o caso Master jamais respingaria na família dele. Errou. Não foi um respingo, um alagamento, foi realmente um tsunami. Morreu. O impacto é tão grande, tá estampado em jornais internacionais, tão grande que Flávio, de acordo com informações de bastidores de colegas especializados, correu pra avisar Jair Bolsonaro sobre o vazamento dessas informações, correu pra admitir a relação com o Vorcaro, admitiu os áudios em um vídeo, admitiu que cobrou esses valores, sendo que há 2 meses Flávio Bolsonaro disse que nunca tinha tido relação com Daniel Vorcaro. E conhecereis a verdade, a quem ele chamou de irmão. E a verdade vos libertará. E é aí que entra o fogo irmão, mas em relação a outro irmão. Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, atropelou a própria defesa, a autodefesa de Flávio Bolsonaro. Eduardo, sabe o que você é? Burro. Ele compartilhou uma nota da produtora envolvida nesse filme, dizendo que a produtora não recebeu um único centavo de Vorcaro. Olha a denúncia aqui, ó. E aí ele mostra que alguém não tá falando a verdade. Olha só a lambança. Se a produtora não recebeu nada, a pergunta é pra onde foi parar esse dinheiro que Flávio Bolsonaro disse que cobrou. E olha quem tava por trás da resposta da produtora. O que a gente fez foi ligar pra produtora do filme e perguntar se tinha dinheiro do Vorcaro, se tinha o dinheiro do Master ou de alguma empresa que ele figurasse no quadro societário dentro do filme. Até o Paulo, que consegue ser o menos emocionado, tava perdidinho ao ver que a sua versão não batia com a do Flávio. Pai, a impressão que eu tenho é que o Flávio reagiu baseado em informações dos jornais, sem saber se de fato o Vorcaro ou alguma empresa do Vorcaro tinha colocado dinheiro no filme. Ao que parece, o Paulo acha que o Flávio é um imbecil total. O problema é quando a gente tem um candidato à presidência que faz uma nota apressada, sem entrar em contato com as pessoas da produtora para entender o que aconteceu e toma decisões com base em informação de notícia de jornal. Tá, mas se o dinheiro não foi pro filme, foi pra onde? O Paulo tenta ajudar, mas só complica. O problema é que esse posicionamento já foi uma mudança. Uma mudança em relação ao que dizia o Flávio antes de não conhecer o Vorcaro, não ter relacionamento com o Vorcaro, não ter contato com o Vorcaro. E também foi uma mudança em relação à postura que o Flávio teve ao ser questionado por um repórter mais cedo naquele mesmo dia. E ele continua jurando que o Vorcaro não deu dinheiro pro filme. Impressionante. É mentira, amigo. O problema é que, mesmo sendo mentira, de manhã o Flávio diz que aquilo não era verdade e de noite ele grava um vídeo falando que o Vorcaro tinha sim um contrato para financiar o filme. Pô, gente, tem diálogo do WhatsApp com o Flávio enviando uma mensagem de visualização única pro Vorcaro, com o diálogo que vai a seguir, ó. Flávio: tá perdendo, irmão. Tudo isso só tá sendo possível por causa de você. Vorcaro: que demais, ficou perfeito. Que demais. E o contexto era a porra do filme. O Flávio devia ter enviado, sei lá, umas cenas das filmagens, alguma coisa assim. E não foi só o Flávio que confirmou a história não, hein? O Thiago Miranda é um empresário conhecidíssimo aqui de Brasília, que fazia parte das negociações e contatos de Daniel Vorcaro com a classe política e também com outros setores da sociedade. A gente perguntou na lata para ele, houve uma mediação? Ele disse que sim, ele mediou todas as conversas de Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. E o objetivo era o que traz a reportagem do Intercept. Mas antes de continuar, uma mensagem dos nossos anunciantes. Vamos falar da luta contra a ditadura? A minissérie Caravelli 114, escrita e dirigida por William Biagioli, estreia em maio no Canal Brasil e na Globoplay, e reconstrói em 4 episódios o sequestro do voo 114 da Cruzeiro do Sul, realizado por integrantes da VAR Palmares durante a ditadura militar brasileira. A série também lança luz sobre o CIEX, o Centro de Informações do Exterior, órgão de espionagem do Itamaraty, controlado pelos militares, e propõe uma reflexão sobre vigilância estatal, autoritarismo e exílio político. Abre aspas, mais do que um sequestro, essa é uma história sobre coragem, audácia e amizade, entre quem inventa um caminho quando não há nenhum. Caravelli 114 foi feito para lembrar que houve ditadura e que houve quem a enfrentasse com tudo que tinha. Fecha aspas, afirma o diretor William Biagioli. Caravelli 114, no Canal Brasil e na Globoplay.
Vamos seguir. Pois é, boa parte da direita já foi logo pisando nos Bolsonaro. Tá certíssimo. Constar. O Constantino. Tava uma metralhadora. O escândalo mal tinha estourado e ele tava se divertindo. E a gente também, hein? E o Romeu Zema podia até ser vice do Flávio até outro dia, já saiu fazendo um vídeo ali esculhambando com o Flávio Bolsonaro na expectativa de ser o herdeiro de uma parcela desses votos da direita. Flávio Bolsonaro. Insuportável! Eu quero me drogar. Ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Dia desses, o Zema e o Flávio estavam brindando e gargalhando. Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo o convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será? Nossa, é engraçadão. KKKKK. E nessa sexta o Flávio reagiu ao Zema. Eu acho que ele foi precipitado. Inclusive eu tentei ligar para ele ontem para conversar com ele. Ele foi precipitado. Tentou ligar e não conseguiu. Que fase! Alguém ligou pra mim. Caguei. Flávio não consegue ser atendido mais pelo Zema. Uma pessoa, que é nova na política, mas precisa entender que ele também tem uma grande responsabilidade de ajudar os brasileiros a se livrarem do PT. O PT é o PT! Acho que ele foi precipitado, eu merecia pelo menos da parte dele, já que nós conversamos, o benefício da dúvida pelo menos. Né? E pra nossa alegria, o Flávio foi na Globo News. E um bom resumo do que aconteceu veio do Paulo Figueiredo. Porque Flávio decide ir na TV em frente a alguns dos jornalistas mais hostis e até preparados do Brasil sobre um assunto que ele não domina e escapa ao meu entendimento. Mas ele é o candidato, tem que fazer as coisas do jeito que acha que tem que fazer. Aos amigos e apoiadores cabe aconselhar e apoiar. O que o Paulo tá dizendo é que era melhor o Flávio mandar outro. Eu tô abaixo da pressão aqui. Tá passando mal. Do que ser entrevistado pela Globo News. O senhor falou várias vezes também, ao longo desse período, e mais recentemente inclusive, que o senhor nunca teve contato com o Vorcaro, nem o senhor, nem ninguém da sua família. Mas é mentira. Abaixo da pressão aqui. Tá passando mal. Se a entrevista acabasse assim, seria melhor, hein? Então eu queria saber por que o senhor falou isso quando o senhor já estava negociando desde dezembro de 2024 até novembro de 2025, que ele pagasse parcelas. O senhor convidou ele para ir ver as gravações. Então não tenho contato. O senhor pretendia esconder essa relação do eleitor? Abaixo da pressão aqui. Tá passando mal. Eu não pretendia esconder mais uma vez, era um contrato de confidencialidade. Entendam de uma vez por todas. O crime do incompreendido Flávio é respeitar demais as cláusulas de confidencialidade. Flávio é o homem da ética contratual. Porra. Então o senhor mentiu. Foi isso. É simples assim. Ele meteu essa. O senhor mentiu, então, foi isso. Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. O senhor mentiu, então, foi isso. Tô chegando aqui pra desarmar mais uma mentira, petista. Mano, corra, rapaz. O senhor mentiu, então, foi isso. Não mentiu. Gazeta não, cara. Descumprir uma cláusula contratual. Isso gera multa. Senador. Isso gera exposição dos investidores. O crime do incompreendido Flávio é respeitar demais as pessoas que acreditaram nele. É amar demais os seus investidores. Fode, porra! O senhor é uma pessoa pública. O senhor deve mais ao Vorcaro, com quem tinha um contrato, ou ao eleitor? Eu não tô entendendo. Porra, caralho. Porra, caralho. Porra, caralho. Porra. Um repórter faz uma pergunta. Se o Vorcaro financiou o filme e o senhor dá uma risada... É que a gente tá fazendo uma entrevista... Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho! O senhor chama ele de militante. Militante. E o senhor diz, é mentira, é mentira, é mentira. Isso é um comportamento de um inocente? Porque o inocente não tem nada... Por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não assistiu isso. Mentira, não assistiu isso. Que o inocente não tem nada. E o repórter do Intercept fez a pergunta com muita educação pro senhor. Com todo respeito. E o senhor mentiu na resposta. Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir. A cara nem treme. O senhor é um senador da República. O senhor vai a um banqueiro que está enrolado e pede dinheiro para esse banqueiro. O senhor não pode normalizar isso. O senhor está pedindo dinheiro para o banqueiro. No final do dia, é isso. E o Flávio, durante toda a entrevista, ficou posando como a pessoa mais ingênua de Brasília. Ninguém, nem você, Malu, que as pessoas mais informadas sobre esse assunto naquela época, podia afirmar que ele tinha uma coisa Podia, senador. Eu publiquei uma matéria em julho de 2024 falando que a Caixa Asset recusou investimento no MASP porque
porque o Master era atípico, arriscado, tinha executivos presos, já tinham sido presos em operações interiores. O seu pai fez uma postagem no Twitter dizendo assim, o sistema está agindo. O seu pai, em julho de 2024... Isso não teve repercussão depois, Malu. O senhor não leu o tweet do seu pai? Esse assunto acabou, não teve repercussão nenhuma. Bom, vai ver, o Flávio não prestava atenção nas comissões nas quais ele participava no Senado. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da qual o senhor faz parte, primeiro semestre de 25, antes do senhor pedir dinheiro para ele, já falavam na CAI dos rolos do Vorcaro. O senhor é um homem bem informado. O Flávio insiste que o dinheiro é privado. E... Senador, patrocínios aparecem na tela. O Vorcaro não podia aparecer. O senhor escondeu esse contato. E o desespero tava grande. Inclusive, o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo, programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. Ele humilha o pobre, humilha, mas depois ele ajuda. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam a origem desse dinheiro? Eu acho que não. É babaca pra caralho. E parte da entrevista versou sobre um fundo. Vorcaro teria depositado a grana num fundo. Deu cu isso aí. Por que isso? As mensagens da matéria do Intercept Brasil mencionam a negociação para o envio de recursos do Daniel Vorcaro e da Entre Investimentos para uma conta do advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, advogado de imigração. Esse dinheiro foi para o Eduardo Bolsonaro ou não foi? Não foi, Malu. Não foi pelo Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme, eles foram utilizados... O senhor está falando? Esse fundo está no nome do advogado do Eduardo Bolsonaro, advogado de imigração. Enquanto isso, um desesperado Paulo Figueiredo. Isso é um negócio de maluco, né? Um fundo no Texas recebeu dinheiro, o Eduardo mora no Texas, então o Eduardo tem que se explicar. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O advogado é um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro. É um cara de confiança meu. Alguém que cuidou de todo o seu procedimento, o seu processo de green card, a pessoa que tem expertise, se não me engano, de quase 30 anos nessa área, na advocacia nos Estados Unidos. E o Flávio era incapaz de responder sobre o fundo. Mas então o senhor não sabe se o dinheiro foi todo. Pode ter ficado uma parte desse dinheiro com o Heaven Gate, é isso? O nome do fundo é Haven Gate, não Heaven, não que se importe, mas foda-se, continua. Posso te afirmar isso, não posso então afirmar isso. Então o senhor não sabe o destino de todo o dinheiro. O senhor estava cobrando 60 milhões de reais sem saber direito para onde ia o dinheiro. Uma baixa da pressão aqui. Tá passando mal. Olha só, eu fui buscar investidor. Eu não fui gestão do filme, eu não participei de gestão do filme, não dirigi o filme. Ele meteu essa. Nem o ator que me interpretou eu escolhi. Ah, bom. Então tudo bem. Nessa sexta, o Intercept revelou um contrato, no qual o Eduardo atuou como produtor executivo de Dark Horse, o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro, com responsabilidades e poder sobre a gestão financeira do projeto, segundo um contrato assinado por ele e diálogos obtidos com exclusividade. Mário Frias nega que o Eduardo seja produtor executivo, mas no contrato assinado pelos dois, os dois aparecem como produtores executivos. E gente, né, vamos admitir que tá parecendo demais que essa grana toda aí imensa não foi só pro filme. O filme é pra lavanderia, né? Cala a boca, não perguntei nada. Pois é, esse valor aí, nem fudendo, foi só pra um filme. Ainda mais pra esse filme. Nem fodendo! Eu duvido! É pra lavar dinheiro esse filme, porque o Ottoni de Paula, deputado Ottoni de Paula... Ottoni não para. Um tapa na cara da direita brasileira. Falou isso na tribuna da Câmara ontem. Esse filme está sendo usado para lavar dinheiro do Vorcaro pro Flávio Bolsonaro. Então, pode ser para lavar dinheiro do Vorcaro, pode ser para sustentar o Eduardo nos Estados Unidos, é uma outra suspeita que as pessoas têm. Pode ser para fazer um caixa de campanha pro bolsonarismo. Pode ser tudo isso ao mesmo tempo, né? Pode ser tudo isso ao mesmo tempo. O que ninguém tá acreditando muito é que é para fazer uma superprodução. Até porque o que seria superprodução no filme sobre o Bolsonaro? Tem efeito especial no filme do Bolsonaro? Tem CGI? Tem aquelas coisas de filme da Marvel? O Jim Caviezel, que é o ator principal que faz o Bolsonaro, ele ficou famoso pela Paixão de Cristo, né? Depois ele fez um seriado de razoável sucesso. O ator principal do filme é o Jim Caviezel. É reconhecido. Mas olha só. O cara que fez Paixão de Cristo, o cara que fez o outro filme aqui. Não me recordo. Como é que é o nome do filme aqui? Não me recordo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Caralho, deu branco. Não me recordo. Ele fez o Paixão de Cristo e fez um filme que passou aqui. Não me recordo. Que era uma história de... Não me recordo o nome dele. Esqueceu-se. Mas ele não é nem de longe um ator de Hollywood de primeira linha. E aparentemente é um único gasto caro aqui que você tem. É verdade. E bora pro advogado por trás do tal fundo que recebeu os milhões do Vorcaro. Paulo Calisto, que foi o cara que montou o fundo para receber esse dinheiro. E esse Paulo Calisto é um advogado... Grandes merda ser advogado. Que tem um escritório
escritório de advocacia lá no Texas. E, em tese, a razão pro Eduardo ter ido pro Texas, morar no Texas e não na Flórida, por exemplo, se chama Paulo Calixto, porque ele era o cara que ia facilitar as coisas pro Eduardo ali, inclusive no âmbito da imigração. La migra, güey, no mames! Viene la migra! La migra, la migra! E foi o cara que constituiu esse fundo que foi usado para receber esse dinheiro do Daniel Vorcaro. Quando o João Batista esteve com o Eduardo, chamava muito a atenção as viagens constantes que ele fazia para Washington, de Dallas para Washington, porque, por um lado, ele não estava recebendo o salário dele da Câmara dos Deputados. E o Bolsonaro ficava fazendo vaquinha de Pix, dizendo que era para sustentar o Eduardo lá fora, que ele estava sem dinheiro, que não tinha dinheiro, etc. E as contas tinham sido bloqueadas no Brasil e tal. E, no entanto, o Eduardo, tá na reportagem, circulava de classe executiva nos voos de Dallas para Washington. E até o João Batista pergunta para ele, mas quem tá pagando a sua passagem de classe executiva? Eu sou rica! Muitas vezes ele viajava mais de uma vez por semana para Washington, né? Pra ficar conspirando lá com os assessores do Departamento de Estado e com Paulo Figueiredo. Tarifa, Eduardo Bolsonaro, tarifa, Paulo Figueiredo. E aí ele disse, um amigo do meu pai, quem que pagava as passagens dele. Numa alusão àquela frase do Marcelo Odebrecht sobre o Toffoli, né? Babaca do caralho. Então, eu acho que a vida que o Eduardo levava no Texas, a vida que ele levava, a proximidade com o Paulo Calixto, o fato do Paulo Calixto ter constituído esse fundo no Texas para receber esse dinheiro. Eu acho que por aí a gente já pode ter uma noção de que alguém precisava sustentar o Eduardo, alguém precisava sustentar a classe executiva dele, ele não estava trabalhando e esse dinheiro foi para os Estados Unidos. Puta que pariu, hein? Mas vamos voltar pra Globo News. Realmente o Flávio tá se fazendo da pessoa mais ingênua de Brasília, né? O acusado de receber mesada era o Ciro Nogueira. Numa operação autorizada por André Mendonça, que o senhor admira, André Mendonça. Um gesto pra ele, o presidente do partido importante, não tinha absolutamente nada contra o Ciro naquela época. É acusado de coisas graves, vai responder e se Deus quiser vai provar a inocência dele. Eu não sou acusado de nada, eu não tô respondendo nada. Vocês estão me acusando de puxar... O Flávio é daqueles que acha que nada desabona o Maluf, por exemplo, embora ouviu o Haddad. Existe uma possível relação entre os Bolsonaro e o Master. É uma coisa só. Daniel Vorcaro, ele foi autorizado a operar pelo presidente do BC, indicado pelo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro recebeu doação de campanha do Daniel Vorcaro. O Tarcísio de Freitas recebeu doação de campanha do Daniel Vorcaro. Você tem o ministro da Casa Civil, tem relação com o Daniel Vorcaro. O Ciro é o amigo da vida, né? O ministro da SECOM do Bolsonaro tem relação com o Daniel Vorcaro. A ministra da SRI do Jair Bolsonaro tem relação com o Daniel Vorcaro. Vamos pegar aqui os envolvidos nesse caso. Eu já falei aqui, entre os entes federativos que aplicaram dinheiro de aposentado no Banco Master, mais ou menos 90% são de direito. Com deputados na lista de contatos do Vorcaro, 100% de direito. Deputados que apresentaram ou emenda constitucional ou projeto de lei para aumentar o limite do FGC e salvar o Master, 100% de direito. Governadores que tentaram salvar o Master com dinheiro público, só tem um, tudo bem, mas é o de direito, é o Ibanez. E o que eu acho mais interessante, pega, por exemplo, o Zettel, Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro. O cunhado do Vorcaro deu dinheiro e botou o avião à disposição para vários políticos. Ele é o maior doador individual da campanha do Tarcísio, da campanha do Bolsonaro. E ele deu jatinho pro Nicolas viajar pelo Brasil fazendo campanha pro Bolsonaro. O Ciro é o amigo da vida, né? Enquanto o Banco Central estava julgando o caso Master, partidos no Congresso Nacional assinaram um requerimento de urgência para um projeto que lhes permitiria demitir diretores do Banco Central, por maioria simples no Congresso. Desculpa, gente, isso aqui não é uma crise do sistema político brasileiro, isso aqui é uma crise da direita. Em 2025, Weingarten recebeu 3,8 milhões para defender o Vorcaro. E pelo que a gente entendeu, corrijam-nos aí, ele continua na defesa do banqueiro. Pô, tem focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco. Do que vocês estão falando? Toda a relação do Daniel Vorcaro é com o governo Bolsonaro. Inclusive na emenda, a chamada emenda Master, que aumentava a garantia do FGC e que ia quebrar o sistema financeiro. E que foi abortada por esse governo. Nosso governo abortou a votação da emenda Master, que teria sido aprovada se o Bolsonaro fosse presidente da República. Então, nós estamos tentando tapar o sol com a peneira. Vorcaro, ele é o rebento do governo Bolsonaro. Jacques Wagner e Rui Costa têm que assinar o BO, é verdade. Vamos dizer que a gente não liga muito pra esses dois aí não. Mas dito isso, o escândalo do Master é da direita. É o que parece, não tem ninguém mais feliz nesse Brasil do que Michele Bolsonaro. E pra encerrar o tópico, bora de fofoca da extrema direita. Comenta-se muito forte a boca pequena nas internas bolsonaristas. Não tô trazendo informação de inimigo, tá? É informação das internas bolsonaristas. Que ela tá prontinha pra pedir o divórcio. E só não pediu ainda por conta das eleições. É só isso que interessa pra ela. Porque no pior
pior dos cenários, dando tudo errado pra ela, se nenhum dos golpes dela der certo, ela vai ser senadora por Brasília, e vai ser a senadora Michele Bolsonaro. Ela não vai disputar com o sobrenome dela. Ela não vai dizer que tá fora da família. Ela não vai dizer que abandonou o marido. Então ela tá pagando o preço, engolindo, não pediu o divórcio ainda por conta das eleições. Passadas as eleições, seja lá qual for o encaminhamento a partir de hoje, eu sou capaz de apostar que ela larga de mão o velho e deixa os filhos a ver na vida. Se a Michele sair pra presidência, se preparem. Não é impossível que o Jair e os filhos venham fazer campanha pelo Lula. Eu votaria no Lula no segundo turno. Eu votei no segundo turno no Lula. É possível que os Bolsonaro venham a ter o mesmo ódio pela Michele que o Paulo Cogos pelo Renan Santos. Amiguinho, Renan Santos versus Lula, eu voto no Lula. Renan Santos contra Boulos, eu voto no Boulos. Renan Santos contra Mao Tse Tung, eu voto no Mao Tse Tung. Renan Santos contra a porra do Campucheia Democrático, contra o Pol Pot, eu voto no Pol Pot. Renan Santos contra a porra do Tiglat-Pileser, eu voto no Tiglat-Pileser. Renan Santos contra o Marulanda das Farc, eu voto no Marulanda das Farc. Porque eu tenho mais de 3 neurônios e porque eu sou hétero. Que porra é essa, Batata? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porra! Mas no cu. Mas antes do próximo tópico, uma mensagem dos nossos anunciantes. Você tá querendo comprar celular, computador ou outro produto da maçãzinha? Então você tem que ir na iHeal, escreve I-H-E-A-L, que é especializada em importações da Apple. Produto lacrado, nota fiscal no nome do comprador, tudo certinho. Os caras mandam com frete grátis pra todo o Brasil e ainda parcelam em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, pô. Aí ficou fácil demais. Acessa lá o perfil do pessoal no Instagram, iHeal Experts. iHeal é I-H-E-A-L e boas compras. Legal. Trump, Netanyahu, Milei e Hernandes entram num bar. É piada, é humor. Bom, por óbvio, a história do Flávio Bolsonaro, do áudio dele que saiu pelo Intercept, abalou esse episódio. O destaque era pra ser o Honduras Gate, que vem a ser uma história absolutamente inacreditável e que nem fudendo teve a repercussão devida. O Diário Red da América Latina, que está sediado no México, e o portal Honduras Gate estão publicando, em partes, uma investigação que indicaria que o governo do presidente americano Donald Trump e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu estariam manobrando em parceria com o governo de Honduras, o país da América Central, para aumentar sua influência no tabuleiro geopolítico da América Latina. Filhos da puta. E os ouvintes mais atentos, bem sabem que a gente cobre aqui toda a inacreditável retórica do governo Trump para a América Latina. A novidade é a porra do Netanyahu. E a denúncia se baseia em 37 áudios de WhatsApp, Irmão, preferi te mandar o áudio aqui, do Signal e do Telegram, de conversas atribuídas ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández. Pois é, tudo registrado em didáticos áudios do Hernández. E boa parte dos áudios foi trocada com o atual presidente de Honduras, Nasri Asfura, que vem a ser aliado do Hernández. Esse é um daqueles escândalos que atravessa continentes e cujas implicações tectônicas deveriam derrubar, sei lá, no mínimo uns 4 presidentes. Eu acho é pouco. Mas como é coisa da extrema-direita, provavelmente não vai dar em nada. A pizza. a torre de pizza. Aí, olha, boa parte desse roteiro foi feito a partir de um baita vídeo do La Base, que faz parte do canal Red. Un beso para todos de La Base. Es un escándalo político que expone de forma cristalina que América Latina es la pieza de caza mayor de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu. Mas só com Trump já tava ruim. Não tava muito bom, tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mas com Trump e Netanyahu... Estamos fodidos, cara. Milei abre la puerta por el sur y en Centroamérica es Honduras la que se postula como base de operaciones. E o Flávio Bolsonaro na presidência seria então um sonho tórrido pro Netanyahu. Imagina, Milei mais pro sul, Flávio no Brasil e o Trump nos Estados Unidos. Eu prefiro morrer. ¿Y cómo? Bueno, pues mediante una red de corrupción, de violencia política y de manipulación mediática. E antes de entrar propriamente nos áudios, a gente precisa falar sobre Honduras e sobre o Hernández. Vamos começar por Honduras. Eso no es nuevo, ¿no? Prácticamente la vida política de Honduras no se concibe o ha sido históricamente con injerencia de Estados Unidos. Y Honduras ha sido un centro logístico, ¿no? Ustedes mencionaron un enclave geopolítico importante. En 1954, por ejemplo, en Guatemala, cuando derrocan a Jacobo Arbenz, Honduras envía tropas y acá es su centro logístico, donde salen aviones estadounidenses para atacar Ciudad Guatemala, ¿no? Otro punto importante es cuando se construye la base militar Sotocano, Palmerola, en 1981, que sirve de centro, de hub, para atacar al FML en El Salvador. Evidentemente acá la contra
La revolución sandinista en Nicaragua también sirve de sede y también a los movimientos insurgentes em Guatemala en los 80. 2026 e Honduras continua sendo um centro logístico para golpes pelas Américas. Entonces, la injerencia de Estados Unidos ha sido permanente. Continuou en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya em 2009. E até os Estados Unidos sabem que foi golpe lá em 2009. Bora para Cláudia Jardim, numa matéria antiga da BBC Brasil de 30 de novembro de 2010. Em um dos documentos vazados pelo site Wikileaks, o embaixador dos Estados Unidos em Tegucigalpa, Hugo Lawrence, afirma que não há dúvidas de que a Corte Suprema e o Congresso Nacional atuaram ilegalmente e inconstitucionalmente ao derrubar Zelaya e colocar Roberto Micheletti na presidência. Y adivinha. Durante su mandato, Zelaya empezó a acercarse a posiciones más progresistas y a la ola de gobiernos latinoamericanos que en aquel momento cuestionaban el modelo neoliberal. Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito. Isso sistematicamente. Ese giro fue intolerable para las élites hondureñas y el 28 de junio de 2009 los militares lo sacaron del país. A partir de ahí, Honduras entró en una etapa que muchos sectores del país llaman directamente narcodictadura. Primero Porfirio Lobo y después Juan Orlando Hernández, con elecciones muy cuestionadas, las de 2009, 2013 y especialmente las de 2017. E lá em 2017 o Trump já foi logo reconhecendo o Hernández como vitorioso. Un bloque de poder formado por las élites económicas, el Partido Nacional, sectores judiciales, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y, como se acabaría demostrando después, redes vinculadas al narcotráfico. Eso es lo que quebró Xiomara Castro de 2021 a 2025. Xiomara Castro obtuvo datos históricos de participación, pero dura poco la alegría en la casa del pobre. Xiomara é de esquerda, encontrou instituições hostis, se aproximou da China e não conseguiu se reeleger. Mas a eleição foi... ¡Daquele jeito! Si recuerdan ustedes, las elecciones de Honduras, las últimas elecciones, estuvieron intervenidas por Donald Trump. Trump respaldaba explícitamente al candidato Nasri Tito Asfura y llegó a amenazar con cortar la ayuda a Honduras si su candidato no resultaba electo, es decir, una injerencia de libro. Foi ameaçar cortar a ajuda de Honduras é cruel, hein? Honduras, one of the poorest countries in the Western Hemisphere, received over $193 million in U.S. assistance last year. Without a doubt, Trump is throwing his weight around in the Western Hemisphere. This seems to me a bit of a return to the 19th century. Ou seja, quando Trump fala em cortar a ajuda, isso tem um impacto fudido na eleição. Não à toa o Asfura venceu. E agora bora falar do Hernández, um personagem peculiar, digamos assim. A seguir vão alguns dos áudios vazados recentemente. E esses não foram trocados com o atual presidente. Que hay que matar a la gente para nosotros poder estar tranquilos. Muito legal, muito bacana, muito gentil ele. Si hay que regresar a la represión para controlar el país, se va a hacer. Hay que hacer todo lo que tengamos en las manos posibles para no volver a soltar el poder. Y hay que acelerar que todo lo que va a pasar, muerte, asesinatos, secuestros, venham por parte dos comunistas. Muita gente acha que o uso de notícias falsas para derrubar governos é uma invenção da era do WhatsApp. Em 1937, o Brasil sofreu um golpe baseado no Plano Cohen, um documento totalmente mentiroso forjado por aliados do próprio governo. Getúlio Vargas usou essa notícia falsa sobre uma suposta ameaça comunista para espalhar pânico, fechar o Congresso e virar ditador. Pois é. Pânico comunista. Pânico comunista. Pânico comunista. Honduras necesita fuerza, necesita logística, necesita sangre. Si vos querés tener a la gente controlada, necesitas oprimirla, exprimirla, contrarrestar la violencia, generando violencia. E olha quem inspira o Hernández. Y no dejas tan blandito, no te toques el corazón. No dejas tan blandito, si no, no puedes hacer el trabajo. Aí dijo Pablo Escobar. Caralho! O cara citou Pablo Escobar. Estrategicamente discreto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a describir a Honduras como uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en el mundo. Cuidado, hein, Paulo Figueiredo? O Alexandre de Moraes é um violador internacional de direitos humanos. Cuidado você também, hein, Flavinho? O Lula prefere participar de solenidades onde chefes de países desrespeitam os direitos humanos. Bom, mas o Hernández era um homem à frente do seu tempo, digamos assim, né? Hernández era um aliado fiel de Washington
Washington y de Tel Aviv. Frenó la migración a Estados Unidos, movió la embajada de Israel a Jerusalén y aunque su reelección en 2017 estuvo plagada de irregularidades, fue reconocida y avalada por la Casa Blanca. También, por cierto, otorgó exenciones fiscales, canales de tele y radio a la Iglesia Evangélica. Podríamos decir que fue un adelantado a su tiempo, a Bukele, a Noboa o a Milei. Y todo comenzó en 2013. En 2013, Juan Orlando ganó la presidencia como candidato del conservador Partido Nacional y fue reelecto en 2017 en medio de fuertes acusaciones de fraude. No me entendió, vi fraude. Durante sus 2 mandatos, que se extendieron hasta 2022, su gobierno fue señalado por convertir al país en un enclave de corrupción. Hernández mantuvo vínculos estrechos con funcionarios de las administraciones de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, y durante años la Casa Blanca lo trató como un aliado estratégico. Pois é, o apoio a maldito desse lá nos Estados Unidos precede o Trump. Pero su imagen empezó a desmoronarse en 2018, cuando su hermano Juan Antonio Tony Hernández fue detenido en Miami y posteriormente condenado a cadena perpetua por narcotráfico. La caída fue definitiva en 2024, cuando él mismo fue declarado culpable de tráfico de drogas y armas. Orlando Hernández arrived in New York in handcuffs. DEA agents led Hernandez to a waiting SUV. Amid tight security, the caravan drove off, taking the president-turned-accused narco-trafficker to a federal jail in Brooklyn. Isso aí foi em 2022. Hernandez declared that he wanted, and I quote, to stuff the drugs right up the noses of the gringos. Que beleza! Isso aí é o que um contador do Hernandes teria relatado para os americanos. The indictment alleges Hernandez over 18 years helped ship more than 500 tons of drugs to the U.S., that he used drug money to buy votes, and that his drug network killed informants. E todo mundo em Honduras sabe o que acontece. No, nosotros en Honduras se conoce muy bien la trayectoria de Juan Orlando Hernández. Su hermano prácticamente desde el 2004 venía traficando con droga e introduciéndola a los Estados Unidos y era muy sabido que tenía una red fuerte de narcotráfico en Honduras. Es algo que se sabe aquí en el país, que todos lo sabemos, un secreto a voces, y todo el proceso de condena primero del hermano de Juan Orlando Hernández, Tony, y después de él, no deja dudas en la gente de que efectivamente estamos ante prácticamente um cártel que tomou controle da presidência da República. Esse aí é o Eric Tejada, que foi ministro da Energia da Xiomara Castro. Durante el juicio, los fiscales calcularon que por años facilitó el envío de más de 400 toneladas de cocaína e incluso presentaron armas con su nombre grabado. También aportaron pruebas de que había recibido sobornos millonarios de capos como Joaquín El Chapo Guzmán. Mais de 400 toneladas de... É muita coisa. That's enough drugs to charge every American with a felony, enough to put every American in prison. That's how much cocaine former Honduran President Juan Orlando Hernández was convicted of helping bring into the United States. 400 tons of cocaine. And still, he was pardoned by the president. Ah, não tava ligado nisso, né? Plot twist bravo. Imagina só, em 2022 o cara brilhava no noticiário dos Estados Unidos como um líder do narcotráfico. E aí, 4 anos depois, o Trump perdoou o cara. Pode isso, Arnaldo! Pra, dentre outras coisas, liderar um empreendimento golpista nas Américas. And the United States has approximately 342 million people. So legally speaking, that's enough drugs to distribute a felony-level amount of cocaine to every single American. Yet Hernandez received a presidential pardon, while at this very moment, hundreds of thousands of people in the United States are in prison for possession of controlled substances. Grams, tenths of grams, residue, individuals with no political connections and no hope of a pardon. But the president pardoned a defendant convicted of facilitating one of the largest narcotics trafficking volumes in modern history. E olha como aconteceu o perdão. Trump granted the pardon after an all-out campaign by the family, including this 4-page letter from Hernandez himself. That letter had been circulated in Washington among Trump's inner circle. It basically hit all the right spots if you want to get a pardon from Trump. It basically praised him, it flattered him, it said that Juan Orlando had drawn strength from studying Trump and seeing how Trump had been a victim of lawfare. Só isso já seria um ótimo começo. Trump's longtime friend Roger Stone
who had been pushing Hernandez's case for months, urged the president to issue a well-timed pardon ahead of Honduran elections on November 30th. E se você gosta de política dos Estados Unidos, vale ver o documentário sobre o Roger Stone. Ele se chama Get Me Roger Stone. Esse maldito atravessa décadas rebaixando a política dos Estados Unidos. E pior, esse sacripanta grisalho tem a cara do Nixon tatuada nas costas. Nojento. Que isso, Cajuru? E, obviamente, o Roger Stone escreveu a carta para ser assinada pelo Hernandes. A voz que vai a seguir é do Roger Stone. I was delighted about 3 hours after I sent a copy of this letter to President Trump to read on Truth Social that he had announced the full and unconditional pardon. 3 horas depois e 2 days later, Hondurans voted. Votaram sob a ameaça do Trump. Aí o Asfura se elegeu numa arrancada nos últimos dias da eleição. I know words, I have the best words. Mas todo esse trabalho do Roger Stone e o perdão do Trump custou caro, né? Olha esse diálogo entre o Hernandes e o Asfura. O ex-presidente e o atual presidente, aliados sim, mas quem manda nessa porra é o Hernandes. También les conseguí el contacto de las petroleras, les conseguí el contacto de las empresas, les conseguí todo. Y a mí no me están revolviendo, pero ni una pista de toda a situação que eu pedei. Pelo que a gente entendeu, ele tá falando da anulação da condenação em Honduras, para ele poder voltar a ser presidente. El dinero del indulto ni queda luz usted, ni queda luz usted. Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel. Un grupo de rabinos. La situación global no está tan bien. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él. Tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación. E o que caralhos o Trump e o Netanyahu iam ganhar em troca? ¿A cambio de qué? Pues de una nueva base militar estadounidense, de un canal interoceánico entregado a General Electric y de una ley a medida para empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos. Nada mal. Y también de la expansión de las CEDES, las zonas especiales creadas por los gobiernos anteriores, donde inversores privados podían operar con sus propias leyes, con sus propios tribunales, con ventajas fiscales. E não é só isso não. Calma, que piora. A voz a seguir é do Asfura, o atual presidente. Y la idea es también comprar todo lo que es metales y demás, específicamente a Argentina y a Estados Unidos, evitando Canadá y China, por umas advertências que recebimos. Porra, tá saindo caro esse indulto aí, hein? Matem a sua calma, que o mais importante ainda tá por vir. Caralho! Necesito, por favor, que me mande a la cuenta de Rosales unos $150,000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro. Te voy a transferir desde una cuenta de un amigo, a ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. Pois é, esse aí é o atual presidente perguntando. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena. Y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colômbia e o mais importante contra Honduras, en este caso contra a família Zelaya. Pois é, coisas grandes para toda a América Latina. Coisas grandes para toda a Latinoamérica. Estamos fodidos, cara. E esse dinheiro veio do Ministério de Obras de Honduras. Que beleza. O Hernandes era bem detalhista nas explicações dele, digamos assim. É necessário eu ter essa liquidez porque vamos a montar uma oficina aqui con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba que al presidente
Afuera que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos e esperando que esto avance fuerte. A interlocutora dele até se desconcerta com tanto detalhe. Presidente, si gusta, omitamos los detalles. ¡Caralho! Solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, $300,000 entonces. E esse Hernández é uma pessoa chave para a extrema-direita global. Sí, o sea, Juan Orlando Hernández se ha relacionado ahora con toda la extrema derecha, la ultraderecha latinoamericana, y están siendo modelos empaquetados para implementar en los países de desestabilización y fraudes, cooptación de las elecciones para imponer a los candidatos de la extrema derecha. Lo que le revelan los audios es grave financiamiento desde instituciones de Honduras, del presidente Milei, y no es extraño que Juan Orlando Hernández ahora esté organizando estos grupos que pretendan desestabilizar a Colombia, a México y a Brasil, que son los gobiernos progresistas, ¿no? Cuando estuvo las elecciones en Honduras el 2025, la presencia de agentes de extrema derecha en el país fue constante e además fueron assessores de toda a campanha de Narra Pura. E bora ouvir o Caio Almendra, que gentilmente gravou um áudio pra gente aqui. Pesquisando sobre esse negócio Honduras Gate, você acaba achando que é um certo exército de Branca Leone, né? Mistura traficante de droga, Peter Thiel, Big Tech, aí um bando de governo, fica uma coisa meio esquisita. Mas, a bem da verdade, isso não é novidade, porque na década de 70 aconteceu uma CPI nos Estados Unidos, chamada CPI Church, que acarretou no seguinte: a CIA ficou com medo de fazer suas atividades de espionagem normal, por conta do risco de ter um processo de revisão, de você ter deputados olhando o que está acontecendo, pelo público saber e por aí vai. Então ela acabou se privatizando. E o primeiro organismo que a gente sabe sobre isso se chama o Safari Club, que a gente ficou sabendo porque durante a Revolução Iraniana, os revolucionários iranianos divulgaram esses documentos para o mundo. E aí era um clube que misturava países como Israel, África do Sul do Apartheid, o Irã monarquista na época, um bando de traficantes de armas, traficantes de drogas e grande capital para fazer atividade de espionagem, dar golpes, manter o controle. E isso já tinha afetado Honduras, porque o Safari Club esteve envolvido com o Irã Contra, que foi um processo na década de 80 de golpe em Honduras e manutenção de guerrilhas anticomunistas em Honduras. O que a gente está vendo no final das contas é a espionagem moderna, é a forma atual contemporânea de funcionamento de golpe. Bandidos, traficantes, grande capital, militares e governos internacionais se reunindo para decidir como manter uma República das Bananas, Enquanto isso, por aqui, os boçais da extrema-direita querem intervenção dos Estados Unidos para combater o crime organizado, entre 1 milhão de aspas, né? Olha como estão as coisas lá no México. A apuração é da CNN dos Estados Unidos. Bora com a Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Evan Pérez e Maurício Torres na CNN no dia 12 de maio. No início dessa primavera, uma explosão misteriosa destruiu um carro que transportava um suposto agente de um cartel em plena luz do dia em uma das rodovias mais movimentadas do México nos arredores da capital. E não são detalhes desimportantes, não. Isso aconteceu de dia, numa estrada movimentada, e não num local totalmente isolado. Abre aspas, vivemos uma guerra anárquica há muitos meses em Sinaloa, fecha aspas, disse o jornalista mexicano José Cárdenas, em seu programa de televisão transmitido pelo Grupo Fórmula nos dias após o ataque. Abre aspas, mas ataques como esses, se confirmados, em uma área próxima à capital do país, bom, eu nunca ouvi falar de nada semelhante, fecha aspas. E bora pro alvo da explosão. Francisco Beltrán foi morto instantaneamente junto com seu motorista. Seus corpos foram encontrados debruçados nos assentos após a explosão concentrada. Conhecido como El Paín, Beltrán era acusado de ser um membro de nível médio do cartel de Sinaloa, uma das organizações do tráfico de drogas mais notórias do México, segundo analistas de segurança mexicanos e fontes familiarizadas com suas atividades. As autoridades mexicanas mantêm extremo sigilo sobre a explosão, mas múltiplas fontes informaram à CNN que o ataque
ataque foi um assassinato planejado, facilitado por oficiais de operações da CIA. Um dispositivo explosivo havia sido escondido dentro do veículo, disse o Procurador-Geral do Estado do México à CNN. E a CIA também está envolvida em outras mortes. Abre aspas, a letalidade de suas operações foi seriamente intensificada. Fecha aspas, disse uma das pessoas informadas sobre as operações. Abre aspas, é uma expansão significativa do tipo de coisa que a CIA tem estado disposta a fazer dentro do México. Fecha aspas. E é isso que a família Bolsonaro e boa parte da direita quer, com os Estados Unidos declarando as facções do tráfico como organizações terroristas. Barco explodindo, bomba em carro, que nem máfia de jogo do bicho. O roteiro não é muito diferente das missões de contra-terrorismo projetadas para destruir grupos no Oriente Médio e em outros lugares ao redor do mundo, disseram atuais e ex-oficiais de segurança nacional dos Estados Unidos à CNN. Bom, o governo do México nega, até porque confirmar isso seria se colocar numa armadilha. A CIA nega, mas isso aí é a cara do governo Trump, né? Mas se eles podem explodir gente no Oriente Médio, por que caralhos eles não poderiam fazer isso nas Américas? Ó, a gente vai tirar 2 semaninhas de recesso do podcast, né? Vai ter outros trabalhos. Vamos tentar soltar uma coisinha aí pra vocês não esquecerem da gente. Mas certamente, nesse período, vai acontecer um monte de coisa. Então nossa mensagem pra vocês é... Calma, meu amigo, calma! Lembrando, dia 26, em BH, às 7 horas da noite, é uma terça-feira, eu, Gabriela Biló e o Pedro Inoue vamos estar lançando o livro Juízo Final na livraria Genipapo, lá na Savassi. Se vocês puderem ir, ia ser legal ver vocês lá. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Passa direto, que eu tô cansado. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Consegui entrar de penetra na estreia do filme do Bolsonaro. E olha, acho que a investigação do Intercept ajudou a flopar o evento. Praticamente todos os políticos convidados faltaram. Só a deputada Bia Kicis compareceu. Eu contei mais de 25 poltronas vazias. Nem a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi prestigiar a obra sobre o marido. Calma que esse filme ainda não é o Dark Horse. O que o Flávio Bolsonaro negociou 134 milhões de reais com Daniel Vorcaro, do Banco Master. É o documentário A Colisão dos Destinos, uma obra bem melodramática que trata o Bolsonaro como um herói quase messiânico. A pré-estreia foi uma sessão fechada para convidados em um cinema de Ceilândia, região administrativa de Brasília que a Michele nasceu. Esse documentário é aquele que o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Mário Frias estavam organizando para ser exibido na mansão do Vorcaro. O cinema estava com vários apoiadores e ninguém de peso político, mas não era essa a expectativa antes da bomba que o Intercept revelou essa semana. O próprio Flávio Bolsonaro iria comparecer ao evento em sua pré-campanha para a presidência da República, além de outros políticos da extrema-direita. Todo mundo faltou, inclusive o Mário Frias, que está por trás da produção do Dark Horse. A falta de convidados políticos foi tanta que até consegui uma pulseirinha para entrar na sessão de última hora. Acabou? Não. Parte das gravações do filme ocorreu aqui na cidade de São Paulo e um documento obtido pela repórter Rafaela Zen, do G1, mostra um relatório que foi elaborado em dezembro do ano passado pelo Sindicato dos Artistas aqui de São Paulo, que compila pelo menos 15 denúncias que foram formalmente feitas ao sindicato. Entre as denúncias são citados comida estragada e alimentação insuficiente, atrasos nos pagamentos, longas jornadas de trabalho, cachês abaixo do padrão de mercado, contratação informal de figurantes, pagamentos em dinheiro sem emissão de nota fiscal, revistas consideradas abusivas e assédio moral e agressão física. Em relação a essa questão da agressão física, a nossa produtora Giovana Bronze teve acesso ao que consta em um boletim de ocorrência que foi registrado por essa vítima. É um figurante que disse que participaria da gravação num set no Memorial da América Latina, aqui na cidade de São Paulo. Houve uma confusão ali durante o processo de revista e ele relata que foi agredido com um tapa e também com um soco na cabeça por parte de um dos seguranças. Alguns figurantes, alguns atores também disseram que as revistas eram feitas de forma abusiva. Acabou? Não. E aí, pessoal do Meu Delírio, aqui é Caio Almendra. Fiz uma parte aí explicando um pouquinho
pouquinho dessa questão aí do Honduras Gate hoje, porque eu fiz uma pesquisa para o Honduras Gate, porque eu participo, escrevo, sou redator do podcast Superstructure com Julian Field e John Gabrus. Se você aí escuta o Medo e Delírio sem tradução, não tem problema de entender em inglês, curte lá, tá em todas as plataformas e já tem episódios sobre o Irã, o golpe da CIA contra o Mossadegh, já tem episódio sobre a formação do ICE, agora vai ter esse meu episódio sobre o Honduras Gate, tá bastante interessante, eu acho que vocês vão gostar, vai ter bastante coisa sobre América Latina, luta de terras, coisas que eu acho que interessam ao público do Medo e Delírio, então se vocês puderem dar uma olhada, superstructure.com ou então no Spotify, qualquer plataforma que vocês escutem podcast. Um abração. Acabou? Não. Pelo menos 2,5. Em alguns anos cresceu mais. Inflação controlada dentro da meta do Banco Central. Desemprego é o menor dos últimos 8 anos. Mas quando você faz pesquisa, e a Quest pergunta isso, para a maioria dos brasileiros a economia piorou, para a maioria dos brasileiros os preços estão mais altos e o desemprego, mesmo estando baixo, as pessoas falam que está difícil conseguir um bom emprego. Aí você vai para a Quali e pergunta para as pessoas, mas você está trabalhando? Como é que está a sua vida? Você não acha que as coisas estão bem ou não? Olha para esses números. E a resposta que as pessoas dão é muito interessante. As respostas caminham na direção de um conceito, Natuza, que os americanos chamaram de affordability. E a gente foi explorar esse negócio. Por quê? Elas falam o seguinte, a minha renda até aumentou, mas o custo de vida associado à minha renda aumentou muito mais. E aí a gente pergunta, porque é legal dessa dinâmica do grupo, porque o moderador tá ali, mas a gente indaga, a gente faz uma segunda pergunta, a gente não espera só a primeira resposta. E a gente fala, mas assim, como é que pode você dizer que os custos de vida estão aumentando se na verdade, se você olha o patamar econômico, teve ganho real de renda? O que está acontecendo? E aí a gente descobre 3 elementos que matam a charada. Primeiro, endividamento. As pessoas estão tendo problemas gravíssimos com cheque especial, cartão de crédito, consignados. Isso está atrapalhando a vida delas. 2, o patamar do preço. O Lula prometeu picanha e cerveja e as pessoas não estão conseguindo encontrar bem-estar para vivenciar a picanha e a cerveja porque não estão conseguindo consumir esses produtos. E o último e mais importante, a forma como os brasileiros estão jogando. Em salas de espelho, com homens e mulheres, você não escuta a palavra bet, jogo. Quando você vai para a sala só com homens, aí eles revelam. Eles estão jogando escondido. Ou seja, eles jogam individualmente nos seus celulares, perdem dinheiro, não assumem, estão dizendo nos grupos que estão ganhando, mas na verdade, o dinheiro da família está sendo consumido quase que sem perceber. Acabou? Não. Eu não gosto de falar do 13 de maio, eu gosto do 14, sempre gosto de falar da música de lado. A minha aula forte mesmo é sempre o dia seguinte. Eu gosto de deixar meus alunos serem bombardeados pela mídia normal ali, o Jornal Hoje, PAN, Nacional, que todo mundo sempre comenta, de Princesa Isabel. Aí no outro dia, pô galera, e ontem, né, velho, PAN, e aí a gente vem construindo toda a questão da falácia do 13 de maio, né? A questão de Princesa Isabel não ter sido uma pessoa antirracismo, aí reforçar a importância do movimento social, porque o abolicionismo é um movimento social. É um movimento social. Né? De falar de Luiz Gama, de Machado de Assis, de André Rebouças, as pessoas pretas que lutaram pelo fim da escravidão. É a primeira vitória do movimento negro brasileiro. Nosso baiano José do Patrocínio. Isso, e por aí vai. José do Patrocínio andava muito aqui em Taparica. Você vai olhando e você vai vendo que existe todo um protagonismo na construção da Lei Áurea de pessoas pretas que são invisibilizadas pelo fato da princesa ter assinado o papel, sendo que ela só assinou o papel porque só tinha ela, era uma monarquia. Não podia outra pessoa, não podia levar pro Congresso e aprovar uma lei que ia levar o nome do deputado que propôs, tá ligado? Exato. Ela tinha que assinar. Passou pelo Senado, né? Mas o Senado era obrigado a dizer sim. E ela já tinha assinado. Era um bagulho bizarro. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu.
Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aie. Se ligue no Ilê Aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Axé pra todos, obrigado. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.